Pega aí a sua Bíblia, vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8 de Mateus, versículos 19 e 20. Capítulo 8. Aqui é a primeira vez que o próprio Senhor Jesus cita a expressão Filho do Homem. Acompanhem comigo. Então, Mateus 8, 19. Então o escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aqui um escriba, uma pessoa de alta posição, conhecedor da palavra. Escriba é aqueles que faziam a palavra, as cópias da palavra de Deus. Precisava ser homem conhecido, letrado e que tivesse muita detalhes e conhecimento da palavra, porque claro, ficava fazendo cópia, não existia ainda a imprensa, não existia nada disso. E aqui Jesus usa a expressão. Então esse escriba vê, obviamente ouve Jesus falando, se encanta, vê, poxa vida, aqui esse homem, eu quero segui-lo. E ele diz: Mestre, aonde quer que fores, te seguirei. E Jesus usa a expressão Filho do Homem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu quero que a gente entenda aqui, no hebraico, a expressão Filho do Homem significa algo além. Filho do Homem significa ausência de privilégios especiais, posição humilde e simples. Então vamos supor, se a pessoa era um escriba, um doutor na lei, a pessoa era um sacerdote, a pessoa é um comerciante conhecido e famoso, um senhor comerciante. E se não fosse nada disso, era filho do homem. Então ele usa essa expressão conhecida na época, mas também ele está mostrando que ele também está engajado nisso. Jesus, embora ter falado aqui na terceira pessoa, fica claro, nós vemos, entendemos aqui, tá certo? Que apesar de usar na terceira pessoa, está falando dele, do próprio Senhor Jesus. E aqui temos duas coisas para começar a entender isso. Então, dois sentidos Jesus tinha quando ele virou para esse homem. Mestre, que sempre foi. Falou assim: olha, você é escriba, então eu quero te dizer uma coisa. Você quer me seguir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se prepare para ser uma pessoa simples. Então, dois sentidos Jesus estava dizendo, e eu creio que aquele escriba entendeu a mensagem. Primeiro, apresentação como ser humano típico, isto é, representante da raça humana, sem dúvida. Então, ele está dizendo: olha, eu nasci como homem. Então, ele diz aqui, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, identificando uma profecia para ele, dele, em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7. Ele vai comigo rapidinho. Abre aí o livro de Daniel, capítulo 7. Quando Daniel tem uma visão da vinda de Cristo, tá certo? Eu quero pegar aqui, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então Jesus sabia, quando ele conversava com um escriba, um doutor da lei, ele usava termos que eles sabiam e conheciam. Quando ele conversava com pessoas simples, como uma pessoa que mexia no campo, usava termos que pudessem entender. E aqui aquele homem entendeu muito bem, pois ele era escriba. E o capítulo 7 de Daniel fala da vinda do Messias. Eu vou pegar os versos 13 e 14. Acompanhe aí. Aqui, Daniel descrevendo a visão que ele teve. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino
é o único que não será destruído. Amém. Então esse homem, esse escriba, obviamente conhecia essa palavra. Aqui ele sabia muito bem, através do livro de Daniel, que provavelmente já tinha escrito tantas vezes, de que Jesus era filho do homem, ele estava ali numa condição sem nenhum privilégio especial, mas é esse filho do homem que Daniel teve em sua visão noturna. Quer dizer, ele foi e se apresentou ao ancião de dias, aquele que tem todos os dias, que é o Pai. Então nós vemos aqui a apresentação de Jesus como filho do homem. E como eu disse aqui, como nós vimos, Jesus mostrou toda a sua humanidade. Precisava mostrar, precisava que todos entendessem e verificassem isso. Vamos lá, Mateus, quero pegar agora algumas passagens com vocês, voltemos ao livro de Mateus. Nós vamos ver, pega comigo o capítulo 26 de Mateus. Ele foi homem como nós em tudo, exceto no pecado. E ele tinha que mostrar isso para ter validade. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem também tinha que sair. Se entrou por uma porta sai. Tá certo? Então ele tinha que mostrar que além de filho de Deus, o Todo-Poderoso, que tem o reino sobre o seu domínio, de todas as coisas, o seu reino é eterno, ele tinha que mostrar também que ele era homem. Tá? Mateus, capítulo 26, quero pegar aqui a partir do verso 37. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então ele foi um ser humano. Ele teve tristeza e angústia. Tá certo? Mostrando aqui. Ele podia muito bem cortar isso, tirar fora. Não, eu sou Deus. Tá? Pula essa parte. Eu não quero tristeza. Mostrando que nós podemos ter tristeza, angústia, como ser humano, ele também teve tristeza e angústia, como qualquer ser humano. Principalmente quando subiu essa passagem, ele sobe no Getsemane e ali ele começa já a receber a carga do pecado de toda a humanidade. Vamos para mais uma passagem? Lucas, Evangelho de Lucas. Rapidinho comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Tá certo? Uma passagem também muito conhecida. Capítulo 4, vou pegar do verso 2. Vamos pegar o verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os dias, ele teve fome. Então, uma passagem aqui para mostrar que ele era homem, ele tinha fome, ele precisava comer. Tá certo? Então, ele fez celebração com os seus discípulos, ele colheu espiga para comer, ele comeu fruta para comer. Então, ele era homem, precisava, tinha um corpo humano, precisava alimentá-lo também no natural, né? Então, ele tinha todas as necessidades físicas e fisiológicas de um ser humano. O próprio Lucas mesmo, vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 8. Para nós entendermos que isso aí ele tinha que mostrar, que ele era homem como qualquer outro. Ele não era um ser somente espiritual, né? Um vulto ou qualquer coisa. Capítulo 8, comigo rapidinho, verso 23. Vamos pegar do 22. Num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Ele sentiu canseira, cansaço e sono. Então, ele estava cansado, ele pegou aqui, essa passagem, vocês conhecem, quando ele acalma o mar, ele vai atravessar, fala para os seus discípulos, vamos para o outro lado. Tinha muitas pessoas seguindo, ele tinha curado muitos, como a gente vê antes, ministrado, falado, ensinado através de parábolas para aqueles homens. Então, ele fala, entra no barco, pega uma almofada, põe ali e dorme. Então, Jesus também dormia. Ele não ficava 24 horas no ar.
ele não ficava direto, tá certo? Então ele era homem da mesma coisa, da mesma maneira, perdão, que sentiu tristeza, que sentiu angústia, que sentiu fome, também sentiu sono. Aqui vamos um pouquinho mais para frente, tá? Agora o Evangelho de João, onde nós começamos ali, eu quero pegar no capítulo 4 de João. Pega comigo, versículos 6 e 7. Amém? Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase hora sexta, mais ou menos meio-dia, tá? Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Então aqui nós vemos que ele sentiu cansaço, sentiu sede. Essa passagem é quando ele conversa com a samaritana ali no poço de Jacó. Então mostra também a sua humanidade. Ele tinha canseira, ele andava, ele cansava, ele sentiu sono, sentiu sede agora, pediu água para beber. Então Jesus foi filho do homem em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. E como eu disse, ele precisava mostrar para que realmente tivesse legalidade o sacrifício que fez por nós, que era pagar o preço dos nossos pecados, arrancar tudo aquilo que nos bloqueava. E também eu quero pegar com vocês o livro de Gálatas, só para mostrar. Então, sendo homem, filho do homem, obviamente, ele não apareceu assim, ploft, surgiu. Não. Ele nasceu de uma mulher, e como nós vemos no Evangelho de João, de Mateus, Marcos, ele nasceu de uma virgem. Aqui no capítulo 4, eu quero pegar com vocês, capítulo 4 do livro de Gálatas, versículos 4 e 5, tá certo? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Oh, benção! Nasceu de uma mulher, tá? Maria, de uma maneira sobrenatural, tá? Que ele veio, nasceu e realmente era homem. Maria, tá? Ela é mãe da natureza humana de Jesus. Não gerou Deus, porque ninguém gera Deus. Deus é sempiterno e Jesus tinha essas duas naturezas. Então aqui a carta de Paulo aos Gálatas fala, olha, ele nasceu de uma mulher, para dizer que ele era homem, aqui nesse exemplo, e também nasceu sob a lei, para dizer, para vencer o pecado, tinha algo a mais. A lei veio somente como aio, como diz a palavra, veio para mostrar os erros, mas a lei não tinha, como nunca teve a capacidade de tirar o pecado do homem. Era só para amenizar e para ter noção do erro e das faltas. Então tinha muitas exigências na lei. E que essas exigências, hora nenhuma, momento algum, dava ao homem a condição de liberdade do pecado. Liberdade garantida. Pois ele veio, como ele não tinha pecado, a lei mostra o pecado. A condição do homem. Então, a lei mostra que o homem não estava senão cheio, como está aqui, de pecado. E ele veio nessa condição em que não absorvia, não tinha os pecados, não. E como homem, ele veio como filho de Deus. Duas naturezas, humana e divina, simultaneamente, para trazer para nós, debaixo da lei, pagar o preço, nos resgatar de volta à nossa condição de filhos. Fomos adotados como filhos de Deus. Por isso ele deixou de ser filho unigênito de Deus para ser filho primogênito de Deus. Pois todos nós começamos a fazer parte, como filhos de Deus, dessa bênção. E temos a vida eterna com o Senhor. Então, está aqui no capítulo 2, João mostrando a Jesus como filho do homem. Tá certo? Amanhã tem mais. Vamos para o capítulo 3.
e vamos entender mais um pouco. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham um ótimo dia e depois estaremos juntos de novo.